Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo a mais um episódio do JL Podcast, uma produção da agência JL do Grupo Difusora. Nós temos o nosso compromisso aqui com você, não esquece não, toda quarta-feira às 15 horas. Vai lá, se inscreve no nosso canal Difusora Três Lagoas, aperta no sininho para receber a notificação de quando tiver programa novo sendo lançado, tá? Todos os bastidores aqui, tudo que acontece, viu, gente? Até para vocês conhecerem a nossa equipe também, que é maravilhosa. Gente. Vocês entrem lá no nosso Instagram, Estúdio JL Podcast, e você vai saber tudo que acontece aqui. Os nossos convidados, estamos aqui semanalmente falando de empreendedorismo, estamos falando de cultura, de arte, de assuntos diversos, né? Muito. Eu sou Sônia Jurado, juntamente com a minha colega. Boa tarde. Olá, boa tarde. Eu sou Carol Regazzini, estou aqui com vocês mais uma vez e esse podcast vai trazer algumas destravas para você que acompanhar até o final, porque hoje o nosso convidado... Ele é top das galáxias. Ele é top das galáxias. Só que no aquecimento já senti que tem muito conteúdo, hein? Ai, gente, é hoje que você vai destravar e nós já vamos chamar ele. Ele é o Rogério Carvalho, hipnólogo, dono da empresa Agile Consultoria e Treinamentos, sócio e fundador das Mentes Empreendedoras. Olha só, e muito mais, porque o currículo dele... Educador físico, menina, não dá nem para ler. Não dá, é muita coisa. É muito conhecimento numa pessoa Seja só. bem-vindo, Rogério. Uau, boa tarde. Obrigado, gente. Olha, é um prazer poder falar com vocês, poder participar disso e entregar, e sabe, soltar tudo aquilo que realmente as pessoas precisam entender sobre área emocional. Opa! Como nós estávamos falando, tudo é emocional, né? Então, uau, agora é hora de ir lá no inconsciente e mostrar que tem coisas lá que precisam ser eliminadas, jogadas fora. Ah, é? Precisa acabar com tudo isso. É verdade, Rogério, que a gente faz muito mais pelo inconsciente do que pelo consciente, que ele domina mais a gente? Como é que funciona isso? Sim. O que acontece? O nosso inconsciente, ele vem carregado de bloqueios, e isso já acontece, olha que incrível, ele acontece na gestação. Olha. Toda criança nasce já com um problema de um bloqueio. A gente olha e imagina assim, ó, aquela criancinha que chora, a mamãe sempre pensa que ela tem uma cólica, ela vai lá e dá um chazinho de erva doce. Qualquer ser humano toma um chá de erva doce e vai ficar mais calminho. Se ele pudesse falar, ele falaria assim, ó, mamãe, eu estou apenas mostrando o meu primeiro estado emocional abalado daquela briga que você teve com o papai, tá? Olha em tempo só. real, passa para a criança. Então, Ele ela já sentiu. nasce, já sentiu aquilo. Pega aquela frequência, o subconsciente acha que está tudo bem, guarda numa gavetinha. Amanhã depois, anos depois, ele vai procurar uma área para, como eu sempre falo, para arrebentar a sua vida. E os bloqueios são ocasionados, né, durante a vida também, né? Entra ali a fase entre os 7 aos 12 anos, é a parte que mais ocorre bloqueio dentro de um lar. E incrível, em 100%, 90%, quem mais bloqueia um filho é a figura paterna. Olha O só. pai bloqueia o filho, independente gente, do que ele atenção. fala, do que ele faz, a criança vai levar isso pro resto da vida. Tem pessoas que, às vezes, crianças que são tão bloqueadas pelo pai que elas crescem achando que ela é igual ao pai. Ela tem que fazer o que o pai fez, tem que servir a mesma empresa que o pai serviu, ou seja, tudo porque o pai implantou aquele sistema de bloqueio nele. Isso impede o crescimento, impede né? o crescimento. Pessoal. Rogério, bloqueio é igual trauma ou são coisas diferentes? São diferentes. O bloqueio, geralmente, o que acontece com o bloqueio? O bloqueio nada mais é de algo que é instalado, tá? É algo que se instala, igual eu falo para as pessoas assim, é como um arquivo. Coloca lá dentro, fecha, anos depois, ele vai ser acionado um gatilho para acontecer. O trauma, geralmente, ele ocorre no decorrer da sua vida com alguma situação. Um trauma, a pessoa bateu o carro. Ela tomou um trauma de dirigir. Não, é um bloqueio. Porque a maioria das pessoas confunde bloqueios com comportamento. Ansiedade e depressão não é um bloqueio, ele é um comportamento que foi gerado por um bloqueio. Ansiedade, eu sempre falo, tem gente que fica louco. Você fala isso, eu não acredito. Tá tudo bem. Eu tô buscando, tô estudando. Se você gosta, bem. Não gosta, tá tudo bem. É isso mesmo. Ansiedade, para mim, eu fui descobrindo com grandes estudiosos que praticamente não existe a ansiedade. O que existe? Medo. A ansiedade é como uma capa que cobre o medo. Só isso. O Divertidamente trouxe ansiedade, mas Isso. na verdade, o Divertidamente 2, na verdade, não é, né? Sim. As emoções primárias são aquelas e a ansiedade, ela provém do medo. Ela provém do medo. Uau.
A ansiedade às vezes é o medo de errar, é o medo de se atrasar, é sempre, né, de não dar conta de uma tarefa e, né, É um E excesso mais de do que futuro. isso, pensar, exatamente, excesso de futuro, pensar no que poderia ser e que muitas vezes não é. Sim, eu tenho duas frases criadas minha, tanto para depressão como para ansiedade. Ansiedade é um pensamento mentiroso que só se torna real se você quiser. Verdade. Ou seja, na maioria das vezes que você busca o anseio, busca aquela loucura, não vai acontecer. Você passa mal durante 10, 15 minutos, depois passa. Amanhã volta de novo. A depressão ela é um produto vencido que se você se alimentar dele, você vai passar mal. Você tem ali uma geladeira, você abre e tem um produto há 3 meses vencido. Passado, você vai comer ele? Não. E se comer, vai passar mal. Ou seja, é passado. Então, a depressão, como ela é um passado, não podemos alimentar dela. Incrível, depressão é mais fácil de tratar do que a ansiedade. Depressão tem duas fontes. Perda de glória, ou falta de perdão, ou auto-perdão. O que é essa perda de glória? Não aceito ter perdido algo. Não aceito ter perdido um filho, não aceito ter perdido um emprego, não aceito ter perdido um marido. É só não aceitar isso. Aí eu me travo com aquilo, eu me coloco dentro de uma fase depressiva, vamos dizer assim, só porque eu não liberei. Liberar e soltar ou deixar ir como um perdão, aceitação, é fácil assim, ó, como um passe de mágica, acaba a depressão. E às vezes eu trato pessoas ali entre segunda e terceira sessão, acabou a depressão. Ou, às vezes, nem era depressão, era um problema lá no bonitinho do intestino que precisaria tratá-lo para produzir serotonina, que 85% da serotonina, que é o hormônio do prazer, é produzido no intestino. Então, o intestino preso é sintoma, né? Sintoma. E as pessoas falam aquela palavra, vou falar uma palavra aqui, vocês vão... É polêmica. Mas, ó, enfesado significa o quê? Cheio de fezes. Então, você que é enfesado, bravo, muitas vezes, ó, você tá precisando liberar o seu intestino e vai ser mais feliz, né? Ai, com certeza. Não é? Tem pessoas que me procuram ali, só tomando um pouquinho aqui, fala, eu tô com depressão. A gente faz um diagnóstico, pergunta como que... Eu não sou o cara da alimentação, mas eu entendo um pouco. Você tem que, no mínimo, entender um pouquinho para saber onde você está se colocando. Busca, faz uma anamnese, a pessoa tem uma alimentação X de comidas X que não vai fazer bem. Fala, peraí, então vamos fazer isso, depois a gente conversa. A pessoa vai e faz uma eliminação de produtos, né? Ou seja, vamos falar, jogar as fezes fora. Sim, é isso E depois volta e fala, nossa, como que eu tô melhor? O problema não era. Então não adianta, às vezes é uma depressão, eu vou tratar com uma depressão, não faz sentido. Eu preciso ter um diagnóstico disso, né? E o intestino, a vida começa no intestino e termina no intestino. Alimentação, né? Você sabe... eu estudei uma frutinha chamada goldberry. Ela emagrece e é a fruta que mais tem triptofano para você estar produzindo serotonina. Sim. E é a frutinha da felicidade. Então, as pessoas às vezes esquecem realmente de se alimentar de forma adequada, de cuidar do seu intestino, porque quando eu tenho o meu intestino preso, isso e aquilo, ou quando eu tenho mudança de fuso horário, essas coisas que desregula a parte intestinal, eu fico mal-humorada. Então, essa questão realmente. Então, é isso. Muda o humor da gente, né? Então, a gente tem que cuidar mesmo do intestino. Sim. Pode ter certeza. Ô, Sônia, Goldberry é chique, viu, gente? Chique demais. Mas tem uma frutinha baratinha. Como é que ela chama? Eu falo, não sei Começa com bar, termina com nana. Banana. E a banana, deixa eu falar, nanica. Por baixo parece a que mais rica em triptofano. A nanica que não é nada pequena, tá, nada gente? Pequena. Você sabia que eu descobri que a banana nanica um dia por um senhor... Ele falou que o problema das pessoas não é que a banana nanica ela deveria ser pequena, não. O pé que é pequeno. O pé, olha que legal. Nanica, então dá umas bananas. A gente acreditava que a banana nanica tinha que ser pequenininha. E ela é grande, não, mas a gente o pé confunde lá no mercado, né? A banana maçã com a banana nanica, e as pessoas não sabem o que é qual. A nanica sempre é maior que a maçã e ela é rica em triptofano. Que é aquilo que faz aumentar a serotonina, que é o hormônio do prazer e da felicidade. Ô, Rogério, a gente está falando aqui em desbloquear sentimentos, emoções, melhora de comportamento. Mas, assim, acho que grande parte das pessoas questionam o que faz um hipnoterapeuta. Como que... o que você é, como que as sessões acontecem. Acho que é a grande curiosidade, né, das pessoas. Vamos lá, e vamos tirar uma coisa aqui, ó. Eu sou o cara da hipnoterapia, terapia por hipnose. Aí tem o hipnotista e o hipnólogo. Eu faço a parte da parte do hipnólogo também, se precisar? Sim, mas para um talk show, uma brincadeira e coisa e outra. Então, assim, aquele cara que faz aquela hipnose na rua, aquele é o hipnólogo, que vai hipnotizar pessoas. Agora, o hipnoterapeuta, que é a terapia por hipnose,
Hipnose nada mais é do que foco e concentração ou alteração do estado de consciência. Ou seja, deixamos o estado de consciência e trabalhamos o subconsciente, que lá é onde nós vamos reprogramar. Todas as pessoas são programadas de uma forma e elas vêm com esses problemas, com esses traumas, com os bloqueios da vida, e a hipnose entra na fase de reprogramar. Você imagina, você é um computador e você tem um Windows 95. Ele não vai rodar de forma alguma. E está cheio de vírus ainda. E o que eu preciso fazer? Trocar o programa, limpá-lo, tirar todos os vírus, colocar um programinha novo para rodar de forma natural. A hipnose é isso, é fazer você entender que precisa trocar o programa. E onde está esse programa? Eu sempre falo para as pessoas, o programa encontra no teu cérebro e no seu coração. Porém, se você tratar o estado emocional ligado ao teu cérebro e esquecer o coração, não funciona. Coração. Falando de coração, quem que é o primeiro cara que nasce? É o coração. Ele precisa nascer, ele nasce primeiro para jogar sangue para os outros. Então, ele é o motor. Ele que tem o sentimento. A ciência está descobrindo que quem pensa é o coração, não é o cérebro. Uau! Até Verdade, todo mundo achava que eu era sou o cérebro. professora de embriologia, você está certo. Ah. Terceira semana forma o coração, o cérebro é a quarta semana. Então, Correto o ele que vem você está depois. falando. Ele vem depois. É. E, no entanto, que se o cérebro parar, acabou. Se o coração parar, você pegar e colocar um outro, continua a vida do camarada. Dá para fazer um implante de coração e o cara continua. Mas e se o cérebro parar? Porém, todos os sentimentos e as emoções, eles estão ligados. Tanto ali, a gente olha para o lado do cérebro e do coração. Eu sempre falo, se você não alinhar o seu coração, não convencer o seu coração, o que é convencer? Arrancar todos os problemas que você tem, as mágoas que você adquiriu e limpa ele. Falando um pouquinho, como falei, como eu sou cristão, a Bíblia fala que tudo que tiver de guardar, guarde o teu coração, que dali procederão as fontes de vida. Então, é o coração, não fala do cérebro. Então, se eu limpar o meu coração, meu cérebro é obrigado a obedecer ele. Vai acabar aquele problema de falar, eu sou escravo do cérebro. Não vai mais, o cérebro vai ser meu escravo, eu vou ser o dono dele. Então, hipnoterapia é tratar o seu inconsciente, que é o subconsciente, trocar o programa, tratar, ou seja, mostrar que o seu coração, ele é perfeito, tá? A partir do momento que você manda as mensagens positivas. Você mandou mensagens positivas e tratou o seu coração, você vai viver a vida que você foi chamado para viver. Tem pessoas que não vivem a vida porque não conhecem a sua vida. Lá no consultório, eu falo isso para todo mundo. A cada 10 que eu pergunto, 10 não sabe. Qual que é a sua proposta aqui na Terra? Não sei. O que você veio fazer? Não sei. Alguns falam genérico. Eu acabei de falar. Eu acho que eu vim. Eu acho que eu vim, né, para ter uma família, né, prosperar, para ter empresa, para ter isso. Não, eu falei, isso é genérico, isso é escolha. Nem todo mundo escolhe ter empresa, todo mundo escolhe ser só funcionário. Tem pessoas que não escolhem ser mãe e vai viver a vida inteira, não vai ter filho nenhum. Então, precisa descobrir. No decorrer da caminhada dos tratamentos da hipnose, vai se descobrindo, a pessoa vai entendendo, vai buscando, e olha e fala assim, cara, eu comecei a entender o meu chamado, tá batendo aqui, tem algo no meu coração que tá me desviando disso e colocando para ali, eu entendi, eu tenho um chamado. O Rogério descobriu o chamado, depois de muito tempo, eu já fiz muitas coisas na minha vida, já fui de tudo que você pensar, eu já fiz, tudo. Pra você ter uma ideia, eu tive síndrome do pânico, eu morria por 15 minutos toda noite. O que era morrer? Literalmente, era 15 minutos de tormento, onde os batimentos aceleravam, braço formigava, tipo, era infarto, vou morrer. Toda noite eu falava que eu ia morrer. E era loucura, um desejo isso como um cachorro. E a minha esposa estava ali comigo, toda noite, me ajudando, toda noite. Durante um bom tempo eu passei. Quando eu me libertei, depois de um bom tempo, um processo, e busquei algo aleatório, um dia no YouTube, procurando, falei, vou dar uma olhada nisso aqui. Me chamou a atenção, eu caí para dentro de um curso online. Eu caí para dentro do curso, comecei a fazer esse curso durante uma semana e comecei a aplicar nas tarefas que o professor pediu. Eu vi que fazia sentido. Eu falei, peraí, então esse negócio funciona. Fiz com a minha esposa, funcionou. Fiz com outro, funcionou. Fiz com outro, funcionou. Falei, então, peraí. E comecei a fazer, comecei a buscar, comecei a estudar e comecei a entender que o meu chamado era transformar a vida de pessoas. Que a minha vida foi transformada, então eu ia fazer isso com as pessoas. Comecei a fazer isso. E as pessoas começaram a se transformar. Eu falei, agora eu entendi. Eu andei para tudo quanto é lugar, para chegar aqui e entender. É como Deus olhou para mim e falou assim, foi para isso que eu te chamei. Você aprendeu pela dor, né? Rogério, o que as pessoas contam para mim, todo dia a gente se hipnotiza, não é? A Sim. gente passa por um processo de hipnose, que é aquele momento que a gente está entre dormir e quase dormir, né? Você está acordado e você está
dormindo. Aquilo é um semi-processo de hipnose, não é? Acontece até um tempo. Se você olhar, falando de uma outra forma também para você entender, nós somos hipnotizados a todo tempo. O celular é a forma mais incrível de hipnose que existe na face da Terra. Todo mundo está hipnotizado. Como diria Didi, todo mundo tá popotizado. Tá popotizado. Ó, rolando feed, olhando ali, não quer saber de mais nada. Você tá assistindo uma televisão, as coisas estão acontecendo, o filho tá bagunçando, o cachorro tá latindo. Não, mas você, não faz barulho que eu tô assistindo meu programa. Você tá hipnotizado. Tudo que tira o foco é hipnose. E você se mergulha, né, tão fundo que você não vê mais nada, né? Nada. Você fica Mais ali, nada. ó. Olha, eu vou falar que até a beleza hipnotiza. Tem uns bonitões da internet que Nossa. dançam. Menina, eu fico hipnotizada, viu? Naquele momento eu fico. É pra ficar mesmo, viu? Só tome cuidado, que a IA tá chegando. Cuidado pra não se decepcionar Deus do depois. céu, a IA tá aí. Nem tudo que é. Mas olha, é incrível que hipnose é isso. Se a gente for olhar, é pro estado de hipnose que a gente encontra. A gente consegue fazer a auto-hipnose, a gente consegue fazer isso na gente. A gente consegue se hipnotizar e fazer com que as coisas comecem a acontecer. É lógico que quando você tem uma outra pessoa que te ajuda a fazer isso, te conduzir, nossa, é incrível. Eu faço com as pessoas, mas eu tenho alguém que faz comigo. Eu mesmo faço em mim, mas vira e mexe eu quero ouvir alguém fazendo a hipnose, né, em mim, que é muito diferente, é gostoso demais. Então, se as pessoas entendessem que hipnose não é nada daquilo que Hollywood entregou... Misticismo, religião, coisa de bruxa, nada. Coisa do mal, coisa de... né? As pessoas pensam que é tudo isso. Tudo é do mal. Tem uns que falam, não, isso é coisa não é de Deus. Não é de Deus. Tudo é de Deus. Ele colocou tudo aqui, tudo é dele, fique em paz, tá? Os outros falam, que essa coisa é do mal, fique em paz. Não tem nada do diabo, não tem nada dele. Ele é perdedor, ele não tem nada, fique em paz, tá? Então, as pessoas acreditam que hipnose é sobre isso daí. Quando as pessoas entenderem que hipnose é apenas, como nós falamos, reprogramar e trabalhar o estado emocional, as pessoas vão querer tratar e ver que realmente faz sentido o meu estado emocional passar por eu sempre falo assim, passar por uma nova produção para eu me achar. Ali, pessoas que vão ali, vão pessoas de tudo quanto é tipo de segmento. Vão pessoas cristãs, vão pessoas católicas, vão pessoas do espiritismo, vão de tudo quanto é jeito. Ateus, e tá pessoas... tudo bem. Eu não tô nem... Agnósticos. Você fala, não tô nem aí, cada um faz o que quer da vida. Você veio buscar uma ajuda. Então, eu tô aqui para te ajudar, independente de qualquer situação. Como é esse tratamento no mundo? Tem algum país que tem mais procura pela hipnoterapia, onde nasceu? Porque, assim, a hipnose, o que acontece? A hipnose, ela já se espalhou bastante, porém, em qualquer lugar que você vai, ainda há resistência. Ainda há resistência em qualquer situação, em qualquer país. Lugar, em qualquer país. Certo. Sempre tem uma resistência. Porque, assim, aquilo que eu falei, foi pregado isso. Disseminou da forma errada, né, Foi disseminado. Rogério? Porque, assim, a gente mídia. fala de Hollywood, tipo, porque ele é o produtor de filmes que entrou na vida de todas as pessoas, que entrou e entra até hoje. Então, assim, eles entregam aquilo que realmente eles querem e você acaba acreditando. Então, se nós formos olhar... vamos falar de Três Lagoas. Três Lagoas, agora que uns 5%, 6% que não é nada, ainda estão entendendo, falar realmente, não era nada daquilo que eu pensava. Ou Desmistificar, seja, né? desmistificou. Todas as pessoas que trataram comigo, todas que estão vindo por indicação, falam, cara, não era nada do que eu pensava. Na consulta, a pessoa, sabe assim, ela perde tudo daquilo que ela achava. Ela não precisa nem entrar no tratamento. Só na consulta eu abro o coração dela, ela fala, não acredito que era isso. Rogério, de fato a pessoa não sai fora de si, né? Não ela sai. fica em estado consciente o tempo todo Não dentro pode do sair. treinamento. Recomendado Né? para do todas as pessoas? Todas as tratamento. A partir de qual idade? Eu gosto de tratar a partir entre 12, 13, 14 anos. Por que eu não trato crianças? Porque isso é coisa minha e eu estou buscando entender que criança não tem problema. Quem tem problema é os pais. Se uma criança de 5 anos vai para um... Não estou menosprezando os psicólogos de forma alguma, mas a criança que vai aos 5 anos para um psicólogo, ela não tem noção nem da vida dela. Aí você olha como que é a estrutura da família, então vamos tratar os pais, porque se tratar os pais conseguem cuidar dos filhos e está tudo resolvido. Na minha opinião, a criança, ela traz o comportamento... Ela imita o ela papai e a imita mamãe. o papai e a Ela mamãe. não aprende nada, ela imita. Na minha concepção. Rogério, bem no começo da sua fala, você falou em frequência.
eu gostaria que você definisse para o nosso público o Aham. que é frequência e como a frequência faz algo retornar para nós e também contagiar outras pessoas. Uau, muito bom. Frequência, vamos lá. Nós sabemos que tudo no mundo vibra, nada fica parado, tudo é energia. E a frequência em si, ela vem através de uma sequência de vibração. Vamos lá. Frequência. Eu tinha falado sobre a frequência genética e de ambiência. Vamos falar sobre uma frequência genética. O bisavô tinha câncer. O avô também teve câncer. O pai teve. Aí o filho fala assim, eu venho de uma geração que teve câncer, então eu tenho câncer. Ou seja, ele trouxe essa frequência só dele. Primeira frequência, ela é só de você aceitar. Quando você aceita, você entra no estado de vibração onde as suas próprias células vibram de acordo à ação dos seus pensamentos. Se eu penso, ela vibra. O cérebro, ele não entende o que é falso ou verdadeiro, ele só te entrega aquilo que você deu para ele. Você entregou, ele te dá de volta. Um caso, já volto na frequência explicar. O cérebro, quando você maltrata alguém, quando você fala mal de alguém, xinga, fala, seja o que for, o cérebro não entende que você está falando com a pessoa, ele acha que você está falando com você. A vibração da sua voz, a tonicidade da sua voz vibra nas suas células. Se você fala que o cara não presta, ele acha que você não presta. Por isso que quando as pessoas falam mal de outra, ela não prospera. Por quê? Porque ela fala mal de si, o cérebro não entende. Porém, o cérebro me dá de volta o que eu mando. Não tem como o cérebro me entregar algo que nunca foi programado. Ou seja, o programa para vir, para ser baixado um arquivo, ou seja, para ser baixado aquele arquivo, esse programa tem que ser existente. Né? E o cérebro, dentro de uma frequência, existe a frequência de genética, existe esse programa, por quê? Porque foi uma aceitabilidade. A frequência é eu aceitar. Então, existe um autor de um livro chamado Biologia da Crença, de Bruce Lipton. Ele prova ali que você não precisa acreditar ou ter a doença. Você só tem porque você aceitou, porque você fala, o meu pai teve, então eu tenho. Meu pai era diabético, eu sou diabético. Quando você fala a palavra eu sou, ela é incrível, poderosa. Eu sou, então você é. Rogério é hipnoterapeuta? Não, eu estou hipnoterapeuta. Amanhã eu posso ser qualquer outra coisa, estar em qualquer outra coisa. Então, a frequência nada mais é de que eu vibrar em uma sequência daquela energia. Eu sempre falo para as pessoas assim, ó, a frequência é igual o bumerangue. Mesmo você não sabendo jogar o bumerangue, ele vai voltar. Você pode jogar, ele vai voltar. A frequência acontece da mesma forma. Quando eu emano essa energia, principalmente através da fala, que a vibração da voz é incrível. Ela tem mais poder do que só o pensamento. Então, quando eu emano isso através de uma frequência, o que vai acontecer? Ela vai voltar e, às vezes, potencializada. Por que a pessoa não sara a dor no joelho? Por que essa frequência? Por que as células naquela vibração trabalham naquela dor de joelho? Porque eu só falo da dor do joelho. Eu não aguento mais essa dor, eu não aguento mais. O que vai acontecer? O seu cérebro falar, seu desejo é uma ordem, toma então. Você está focando no negativo, então é isso que eu estou te entregando, porque ele só está para você o que você manda para ele. Mandou, ele toma de volta. Então, essa é a frequência. A mesma coisa de frequência de ambiência. O meu pai adquiriu a diabetes aos 40, um exemplo, e ele tem um filho de 5. O filho vive na mesma casa, assiste os mesmos programas, come da mesma comida, os mesmos comportamentos, vai crescendo, às vezes faz até uso de alguns medicamentos. Com o passar do tempo, ele se tornou um diabético, mas ele não tem isso no sangue, não tem isso na vida dele. Ele trouxe só de morar no local de pessoas que eram doentes. Então, a frequência é captar aquilo que está ao seu redor. Se eu colocar a mão na tomada, é uma frequência de energia, vai tomar choque. Se você cortar o fio, acabou o problema. Ou seja, eu preciso cortar essa frequência, tanto genética ou de ambiência. Eu preciso limpar isso. É uma muito vibração. bom. Sabe que tem uma pesquisa nos Estados Unidos que tinham 2 grupos num hospital na parte de UTI cardíaca, né? Eram pessoas que tinham feito cirurgias e tal, e aí um grupo recebeu orações, uma frequência positiva, e o outro não recebeu. E as pessoas que faziam orações não conheciam aqueles pacientes. Aonde o pessoal se recuperou em menor tempo e, assim, a sobrevida foi melhor? Quem recebeu essa frequência. Então, na verdade, às vezes a gente nem conhece a pessoa, mas se a gente mandar uma frequência positiva, vai vibrar, né? Vai vibrar, é real. A frequência, ela funciona tanto daqui onde você está, quanto daqui em outro país. Não tem essa. É a conexão. Ela fica ecoando, tudo está ligado. Todos os seres estão coligados. Todos ficam. Rogério, agora vamos falar de uma coisa aí que interessa para todo mundo. Tem momentos ou tem pessoas que a gente estava até conversando, né? Que a gente percebe que a vida financeira
não vai para frente. Sim, sim. Como você falou de bloqueios, Uhum. existem pessoas que são bloqueadas na vida financeira e como que é que faz para essas pessoas desbloquearem? Posso pegar carona Pegue. na pergunta? Também tem gente que fala assim, eu tenho o dedo podre, não arruma nunca um amor, porque acho que ela não vibra também, em todos os sentidos, amoroso, financeiro, não é Sim. verdade? Infelizmente, vamos pegar a parte primária? Papai, mamãe. Tudo que você tiver na sua vida, você sempre tem que voltar lá no começo, o papai e a mamãe. Eu estou falando de pessoas, de pais biológicos. Tem pessoas que foi criada com outras pessoas, outros tutores, enfim, não vale. O que vale é aquele biológico, da onde você veio, sangue, aquela frequência. Por que pessoas não prosperam? A maioria das pessoas que tem problema de prosperidade financeira, que ela tenha o famoso bloqueio de escassez, é fato que o papai e a mamãe sempre foram quebrados. O papai e a mamãe nunca tiveram uma vida maravilhosa, nunca te deram coisas boas. Então você aprendeu que com aquele pouco tá tudo bem. O bloqueio que a pessoa tem de não ter uma condição financeira boa entra também com o bloqueio de não merecimento. Eu não mereço, então eu fui programado sempre para ganhar um salário. Quantos pais não falaram assim, ó, não, ó, você tendo que comer, beber e vestir, tá ótimo, não precisa muita coisa. É o contrário, preciso sim. Jesus falou assim, Tá eu vim para que disponível, tenham né? vida e vida em abundância. E qual que é essa vida em abundância? Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Então, a riqueza, ela está falando a questão da riqueza em dinheiro, ela está disponível para todos. A bênção que Deus deu é igual para todos. Cabe a mim como vou saber usá-la ou desperdiçá-la. Então, sarar, ou seja, acabar com um problema que a pessoa tem de não ter uma condição financeira, eu preciso tratar a raiz. Aonde é a raiz? Lá onde começou a escassez, lá em casa, onde era com o papai e com a mamãe. Todo o processo começa na raiz. Se você pega uma árvore e corta os galhos dela, tá tudo bem, ela vai brotar de novo. Vai. Agora, você quer acabar com a árvore, você tem que tirar ela pela raiz. Então, o mal do problema da escassez é não trata a escassez se não tratar na raiz. Ou seja, eu estava explicando ontem, preciso voltar e fazer um filme diferente. Voltar lá na cena e fazer um filme diferente. Programar, né? Programar. É o que eu falei, tirar aquela Mudar a programação imagem. e reprogramar. Mudar aquela imagem de imagem. escassez Que para o uma dinheiro não dá em imagem árvore, que dinheiro de- não é capim. Não, dinheiro dá em árvore sim, porque ele veio da árvore. A papel vem da árvore, então dinheiro dá em árvore. Dinheiro não é capim, meu dinheiro. É assim, tem cheio de pessoas que são milionários porque são donos de muitas terras. O que tem na terra? Capim. Não. Então, são coisas que colocam e o coração aceitou, tem aquele sentimento. Olha só, não é o que eu penso, é o que eu sinto. Vou dar um exemplo que eu dou para todo mundo lá no consultório. A maioria gosta de pizza. Vocês gostam de pizza? Ai, A amo. maioria. Uau. Qual que é o maior sentimento de quando você quer a pizza? Não é quando você come a pizza, é quando você tá lá e o bendito faz pip, você fala, cara, a pizza. Você fica louco, você vai lá, você sente o prazer, você fica doido. Você abre a pizza, a caixinha para conferir, você cheira e fala, uau, a pizza, você sente o que eu desejo pela pizza. Aí você vai pra mesa, coloca, come, chega um certo momento, você comeu, a pessoa fala, vai mais um pedaço, você fala, não quero mais não. Você chega, sabe, sentindo, me fala, a famosa, repunar. Repunar. Ou seja, eu senti aquilo mal, o repuno. Então, é sentir, pensar, todo mundo pensa. Mas o fator maior para mim alcançar os objetivos, para mim ter condição financeira, para mim destravar, para ter melhores riquezas, vamos dizer assim, eu preciso sentir isso. Se eu não sentir, não acontece. Pode só pensar, mas não acontece. A vibração, a lei da vibração, ela funciona. A lei da atração funciona quando eu sinto. E quando eu aceito que eu posso ter. Se eu não aceitar, vai morrer pedindo, não vai acontecer. É muito fantástico, né? Eu vou dar um exemplo aqui, coisa pequenininha. Sim. Eu vivi grande parte da minha vida no Rio de Janeiro. E quando eu vinha visitar meus avós aqui, nós passávamos em frente à Universidade Federal, ali em frente ao quartel, a primeira Sim. unidade. Eu mal sabia ler e eu dizia assim para o meu pai, apontava, pai, eu quero estudar nessa faculdade. E eu me via ali. Uau, olha E ali, hoje, eu trabalho ali. isso. Que idade você tinha? Eu tinha 5 anos, 5 hoje eu tenho anos. 5,2. Ah. Então, é o sentir. É o sentir É o que sentir. transforma, Sim. né? Olha só, nós fizemos uma palestra no OT dia 11 de setembro. O 11 de setembro, foi bem proposital. Ah, foi. E no meio da palestra eu falei para as pessoas, assim, vocês querem saber como que faz para sentir as coisas? E o corpo sente, ele vibra. Eu falei, então vamos lá, todo mundo, respira fundo, todo mundo respirou. Eu falei, repita as palavras comigo. Todo mundo, eu tenho doença. Aí 2, 3 falou, mas por que a maioria não falou que tem doença? Que sentimento ruim, não é? Ninguém quis falar. Por quê? Porque na palavra doença traz um sentimento terrível.
Aí eu falei, agora vamos pro inverso, vamos falar. Todo mundo repete, eu tenho saúde, todo mundo falou. Ou seja, o sentimento é o que faz acontecer. E se você falar, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, começar a sentir, pode ficar tranquilo, vai acontecer. Então, se eu sinto que se eu falar mal, falar que eu sou doente, ou eu falar de coisa negativa acontece, então eu preciso aprender a inverter isso. Se negativo funciona, por que eu não posso trabalhar o meu estado emocional, o meu cérebro, vamos dizer assim, para trabalhar e trazer as coisas positivas? Se a gente for olhar muito, até tem um senhor que eu vejo, eu vou lembrar, fugiu o nome dele aqui, é um indiano. Ele fala, Sadhguru, ele fala muito assim, ó, que o pensamento negativo, ele não existe. O que existe? Pensamentos, só pensamentos. Você é que cria ele, se é negativo ou positivo, você é que cria. Ele quis dizer, por que não existe ou negativo ou tanto positivo? É você quem decide conforme os seus pensamentos vão vir ao seu favor. Sabemos que a ciência comprova que nós temos de 60 a 70 mil pensamentos por dia. 90 deles são apenas pensamentos negativos. Se nós temos todos esses pensamentos negativos, e a mesma ciência comprova que um pensamento positivo tem centenas de vezes mais poder do que um negativo, eu preciso aprender a trabalhar só com o positivo. Ou seja, eu preciso aprender e desejar só o que eu quero. O que eu não quero tem que tirar do meu vocabulário. A palavra eu não quero não funciona. O cérebro não entende o não, né? Não entende. Ele não entende. Não. Ele Só dá de volta o que você mandou. Ele só dá de volta. A palavra não é entendida Não é pelo entendido. cérebro. Porque você fala assim, eu não quero ficar doente. Ele fala, ficar doente. Ficar doente, sim. Fica doente. É sobre isso. Rogério, e com o tratamento da hipnose, é possível a pessoa desbloquear a vida financeira, a vida amorosa, a vida, por exemplo, na carreira? Sim. É possível? Nos negócios? Com É certeza. possível? Eu tô com uma pessoa aí, não relato o nome, mas ela é uma arquiteta. Ela estava passando uns mal bocado aí com questão financeira, né? Devendo, porque fazia os pedidos, as pessoas cancelavam e, ou seja, Deus. fez o pedido, 130, 160, 200 mil, do nada cancelava. Já tinha feito pedido de material, ela tinha que repor. E foi acumulando. Só que ela chegou lá arrebentada, preocupada com a dívida. Eu falei, quando você foca na falta é escassez. Então, você nunca vai ter. Você não pode faltar ou pedir por algo que você deseja ter. Quando você foca, eu quero isso, é porque você tem falta. Então, quando você foca na falta, é escassez. E a escassez vai fazer você nunca ter nada. Então, o problema dela era sempre olhar para o problema. Nós fizemos uma sessão ali de alinhamento de frequência, de energia, para ela trocar a rota dos pensamentos dela. E ali, não vai dar para falar tudo aqui, mas tipo, eu expliquei para ela que ela tinha que andar numa linha de raciocínio, de uma frequência, para que as coisas começassem a vir de forma natural para ela. Sem ela falar, você não precisa fazer esforço, não precisa ir atrás de nada, só anda nessa frequência. Vamos trabalhar o seu cérebro para isso. Ela começou a trabalhar, começou a fazer, um dia ela chega toda sorridente, eu olhei para ela e falei assim, nossa, você tá linda, maravilhosa, o que está acontecendo? Ela falou, vai, vamos entrar. Entrou, sentou ali, ela falou assim, tá acontecendo. Eu falei, tá acontecendo. Ela falou, começou a aparecer cliente do nada. Começou a aparecer dinheiro de onde... Quinta-feira ela falou assim, apareceu um Pix de 6 mil reais na minha conta de um seguro que eu tinha entrado com ação, eu já tinha esquecido. Do nada começou a aparecer dinheiro. Por quê? Porque ela deixou de lado os problemas negativos e falou assim, agora eu vou focar só no que eu desejo. E quando eu foco, eu não posso pensar novamente, pedindo novamente, porque aí entra a ansiedade, eu perco. Tem um negócio chamado efeito Zenão, que é, eu peço, ou seja, eu atraio, solto, e não se preocupe mais com aquilo. Olha então, as dicas, olha gente, a olha a dica. dica! Se você Gente, quiser- anotou? Milhões. Volta sobre efeito e Zenão, anota. pesquisa sobre efeito Zenão e você vai entender. Então, assim, a prosperidade financeira, ela ocorre sim. A hipnose consegue fazer com que a pessoa ande e entenda. Porém, assim, cada pessoa, ela precisa ser alinhada. E assim, tem mês que você tá tão alinhado com a frequência, tudo vai bem. Tem mês que tá Desalinha, mais, mas tem é mês que natural na desalinha. vida de todo mundo. É natural na vida de Tem todo coisa mundo. que desalinha, Porém, gente. se você reprograma essa mente e faz a mente milionária funcionar, começa a acontecer, como aconteceu na vida dela, como aconteceu na vida de outro rapaz que eu posso falar, que ele é aberto, ele falou que não tem problema, que até um menino lá do depósito de gás, o Wellington, do depósito de gás Queiroz, ele também estava com problema em números. Ele fez o tratamento, fez assim, do nada, da quarta para quinta sessão, ele falou, cara, eu não sei, ele falou, tá vindo tanto cliente que eu não sei o que eu vou fazer. Ele falou, tá vindo demais, ou seja, é Só o vem, alinhar, é a universo. frequência, Como pode a melhorar? forma que precisa vibrar. É Então, a verdade. hipnose, ela consegue.
A hipnose, eu falo que ela é assim, ela resolve qualquer problema. Ela tem como fazer. Qual é o único problema que não dá para resolver? Aquele que você não quer. Perfeito. Centenas de pessoas que eu atendi ali, eu tive uma leva de uns 2%, eu calculo que entre 5 ou 6 pessoas que nunca deram certo. Por quê? Porque elas nunca quiseram, elas só foram ali de curiosidade. Curiosidade. Então, fique vai em paz, fechado, não- coração fechado, né? Eu falo sempre isso. A gente tem que ir para os lugares com o coração aberto, Totalmente. né? E aí, Carolzinha, Sônia? que assunto top, hein? Meu Muito. Deus Vai do ter que céu, ter o quanto número 2. aprendizado. Agora. É, o nosso tempo, né? Passa rapidinho. Passa. E aí, Papo bom, né? Rogério, você é tão positivo, tão Sim. sábio, né? É. A gente quer que você deixe algo muito positivo para o nosso público, olhando ali para a nossa câmera da verdade, por favor. Vamos lá. Pense bem. Eu tenho uma frase que eu sempre falo, vai chegar um tempo que não vai dar mais tempo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero que você entenda que você é o que você pensa, você é o que você fala, você é o que você come. Então, olhe para dentro de você, para o seu coração e entenda. Você pode ser quem você quiser. Você nunca vai ser o que as pessoas falaram. Pode ser até que o seu papai e sua mamãe falou que você não seria ninguém na vida. Fique em paz. Você foi chamado para prosperar, você foi chamado para ser rico, você foi chamado para ser saudável. Você só precisa fazer o download. É só trazer. Pense positivo, haja positivo. Respire, sorria para liberar a ocitocina, que a sua vida vai ser algo transformador, que você vai ficar de boca aberta. Vai acontecer, você vai fechar o olho, vai dormir e vai amanhecer outra pessoa. Recebo. Assim Recebo, Eu recebo, Você recebo. recebe, Sônia? Muito, recebo Vocês em estão dobro, recebendo aí, triplo. galera? Aí, ó. Receba. Eu recebo. Eu quero isso pra minha vida. É isso mesmo. É muito bom, gente. Maravilhoso. E a Eu vou gente vai fazer um teste despedir. desse Eu também vou, tratamento, viu? hein? Eu também Essa vou. terapia. Já vou Fazer. marcar meu horário e você marque o seu horário com o Rogério Carvalho. Embarque o seu horário aí, ó, para assistir o nosso podcast toda quarta-feira às 3 horas, lá no YouTube, no canal da Difusora FM. E outra coisa, segue a gente lá no Estúdio JL Podcast no Instagram, para você ficar com os melhores cortes, os bastidores, todas as novidades, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui, né, Soninha? Um abraço para o nosso público. Até a próxima, se Deus quiser. E Até. Tchau, Beijinho, tchau. gente. Até mais, tchau, tchau.